Durante séculos, a Bíblia foi considerada a única fonte confiável das palavras de Jesus. 4 evangelhos, 4 testemunhos que moldaram não só uma religião, mas a civilização ocidental. No entanto, há algo que poucos sabem ou que preferem não falar. Existem outros evangelhos, textos antigos, muito mais antigos do que os próprios evangelhos canônicos. Textos que trazem frases atribuídas a Jesus, histórias diferentes, ensinamentos profundos e, acima de tudo, perigosos. Esses são os evangelhos proibidos. E o motivo de terem sido apagados da história é que eles revelam um lado de Jesus que desafia tudo o que conhecemos. Quando o cristianismo começou a se espalhar nos séculos I e II, não havia uma Bíblia. Existiam dezenas de textos circulando entre comunidades diferentes. Cada grupo cristão guardava seus próprios escritos. Alguns falavam de milagres, outros de visões espirituais, outros de ensinamentos filosóficos, e entre eles estavam os chamados evangelhos gnósticos. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o de Maria Madalena e o de Judas. Durante séculos, a Igreja negou sua existência ou os chamou de heréticos. Mas isso mudou em 1945. Em uma caverna no deserto de Nag Hammadi, no Egito, um camponês encontrou jarros antigos contendo manuscritos enrolados em couro. Entre eles, estavam cópias quase completas desses evangelhos perdidos. E o que estava escrito neles era chocante. Comecemos com o Evangelho de Tomé. Ao contrário dos evangelhos bíblicos, ele não narra a vida ou a morte de Jesus. Em vez disso, é uma coletânea de 114 ditos atribuídos diretamente a ele, sem explicação, sem narrativa. Apenas suas palavras, cruas e profundas. Uma delas diz: se aquilo que tens dentro de ti não te libertar, aquilo que está fora de ti te destruirá. Outra diz: o reino de Deus está dentro de vós e em toda parte ao vosso redor. Essa visão coloca Jesus como um mestre da consciência, não como um salvador que exige adoração. Ele ensina que a iluminação é interna, que cada ser humano carrega uma centelha divina. Isso contradiz a ideia de uma salvação mediada pela Igreja. E é exatamente por isso que o texto foi proibido. O Evangelho de Maria Madalena vai além. Ele mostra Maria como uma discípula próxima de Jesus, talvez a mais próxima. Numa passagem, ela compartilha com os outros discípulos revelações que Jesus lhe transmitiu em segredo. Pedro, indignado, questiona: será que ele realmente falou com uma mulher em segredo e não conosco? Maria responde com serenidade. E o texto sugere que ela compreendeu o Mestre mais profundamente que os próprios apóstolos. Isso abalaria as bases do patriarcado da Igreja. O papel central de uma mulher, inaceitável para os líderes dos primeiros séculos. E assim o Evangelho foi suprimido. O Evangelho de Filipe traz outra bomba. Ele afirma que Jesus amava Maria Madalena mais do que todos os discípulos e a beijava frequentemente na boca. Os estudiosos debatem se o texto é literal ou simbólico, mas o impacto é claro. Ele humaniza Jesus, mostra um lado emocional, afetivo, talvez até romântico. E mais uma vez isso vai contra o retrato construído pela teologia tradicional. Mas talvez o mais polêmico de todos seja o Evangelho de Judas. Nesse texto, Judas não é o traidor vilão. Ele é o discípulo mais fiel, aquele que entendeu o verdadeiro plano de Jesus. A entrega não seria uma traição, mas uma missão sagrada. Jesus teria pedido a Judas que o entregasse para libertar seu espírito do corpo, um sacrifício consciente. Essa visão muda completamente o núcleo da narrativa cristã. Judas de vilão vira herói, e isso é inaceitável para a Igreja que baseou séculos de dogmas na culpa e na redenção. Mas há algo ainda mais profundo nesses textos. Todos eles compartilham um tema central: o autoconhecimento. Eles falam de um Jesus que não fundou uma religião, mas que revelou um caminho interior. Um mestre que não exigia templos, mas silêncio. Que não prometia céu, mas consciência. E essa mensagem é perigosa, porque ela não pode ser controlada. Não exige sacerdotes, não exige confissões. Exige apenas que o ser humano volte-se para dentro de si. É por isso
que os evangelhos gnósticos foram condenados. Eles ameaçavam o poder da igreja institucional. Nos primeiros séculos, houve uma batalha silenciosa entre diferentes visões de cristianismo. De um lado, o cristianismo esotérico, místico, filosófico. De outro, o cristianismo ortodoxo, estruturado, político. O segundo venceu, e para isso foi necessário apagar o primeiro. Os concílios foram convocados, os textos foram escolhidos, os outros destruídos, mas nem todos. Alguns monges rebeldes esconderam cópias em cavernas, bibliotecas e desertos, e graças a eles, hoje temos acesso a essas palavras esquecidas. Mas o Vaticano nunca aceitou esses evangelhos. Até hoje eles são tratados como apócrifos. O termo vem do grego e significa oculto, escondido, e isso é revelador, porque talvez o que foi escondido não foi por erro, mas por escolha, uma escolha de poder, de controle, de medo, porque um Jesus que liberta o homem de religiões não interessa a quem vive da religião. Um Jesus que diz, não me siga, encontre-se. É um problema. Hoje, estudiosos em todo o mundo continuam traduzindo e analisando esses textos. A cada nova descoberta, a imagem de Jesus se amplia, torna-se mais complexa, mais humana e, paradoxalmente, mais divina, porque ela não cabe em dogmas. Ela vive nas entrelinhas, nos símbolos, nos silêncios. Nos evangelhos proibidos, Jesus não é uma figura de pedra. Ele é um espelho, um convite, um caminho. E cabe a cada um decidir se quer segui-lo ou continuar ouvindo apenas o que deixaram que você ouvisse.